Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aí nossa aula de automação da manufatura e robótica. Hoje a gente vai dar continuidade no simulador, né, no Coppelia Sim. Espero que vocês tenham conseguido desenvolver a atividade da semana passada. Era uma atividade mais tranquila e nós vamos dar continuidade a ela. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui, né, um instante. Aqui vocês estão vendo, né, eu tenho um cenário, né, eu incluí vamos começar ele do começo. Deletar. Eu abri o meu Coppelia e iniciei, né, tinha um cenário aqui, centralizar ele. Vim aqui nos meus modelos e o primeiro dos modelos que eu encontrei aqui é, por exemplo, um manipulador. Posso fazer isso com qualquer um dos braços robóticos, tá? Vamos começar com esse primeiro aqui mesmo, utilizando ele. Ah, professora, posso construir um braço robótico? Pode, né? Alguns de vocês provavelmente até construíram um braço robótico na atividade passada. O que tem de interessante nesse daqui é que ele já tem um código embutido, né? E o que é esse código? É justamente o que a gente vai começar a entender na aula de hoje. Cada objeto aqui dentro do nosso simulador, a gente pode adicionar um script, né, um código embutido. Esse script ele pode ser thread ou non-thread. Para a gente otimizar aí os recursos computacionais, a gente vai sempre usar o non-thread, tá bom? Aqui ele aparece como esse símbolo, né, tipo uma folhinha com alguma coisa escrita. Se a gente clicar 2 vezes em cima dele, ele abre um pop-up, né, que contém exatamente o código em si. Qual é a linguagem que está sendo usada aqui? A linguagem Lua, né? Como eu comentei na aula passada, é uma linguagem bem mais fácil de compreensão mesmo, ela é uma linguagem mais simples. Ela, segundo, né, estava pesquisando aqui, ela foi feita por brasileiros, né? Ela, aqui dentro do VREP, ela tem esses destaques, né, de cores que ajudam bastante. Ela tem um sistema de autocompletar. Então, ela é bem fácil na manipulação, tá bom? Para a gente começar a fazer nossas atividades, a gente pode tanto usar uma coisa pronta, né, quanto começar do zero. Então, primeiramente, a gente vai deixar essa cena um pouquinho quieta, né, e vamos abrir uma nova cena. Nessa cena, a gente vai construir uma coisa bem simples, tá? Uma base. E a partir dessa base a gente vai fazer, vai colocar uma junta rotacional e vai observar o movimento de um corpo rígido, tá? Em relação a essa junta. Então, vou adicionar aqui uma forma primitiva. Um cubo. Adicionar o cilindro. E vou adicionar um outro cilindro aqui.
Vou adicionar ele do mesmo tamanho, só que eu vou movê-lo, tá? Eu acabei de adicionar ele menorzinho, mas tudo bem. Vou mover ele para cá. Primeiro eu vou girá-lo. Vou fazer como se fosse um braço, tá, pessoal? Temos ele aqui, né? Eu quero colocar, o que eu quero mostrar para vocês vai ser o movimento, né? Eu vou colocar uma junta rotacional entre esse cilindro e o cilindro de baixo, e eu quero mostrar para vocês esse movimento, tá bom? Vou adicionar aqui a junta rotacional. Vou usar aquele comando de colocá-la na mesma posição do objeto, né? Então, vou apply to selection. Aqui na rotação, mesma coisa, apply to selection. Né? E agora minha junta, se eu colocar esse cilindro, por exemplo, mais transparente, né? Eu venho aqui nas propriedades do objeto. Color. Capacidade 30%, vocês vão ver que a junta está aqui dentro. Preciso colocar ela aqui para cima? Não, ela vai, na verdade, ela vai atuar em todo esse eixo, né, que ela está aqui, né. Então, posso colocar ela mais para cima, que seria o mais normal, mas isso não é obrigatório, tá? O que eu vou fazer antes disso? Eu vou fundir essa base quadrada ao cilindro, né, que eles são um corpo rígido único, tá bom? Então, eu seleciono as duas entidades, clico com o botão direito do mouse, vou lá em edição, group merge e vou agrupar as formas selecionadas. Então, deixou de ser só um cubo, né, para ser uma forma um pouquinho mais complexa, que é um conjunto de cubos aqui representado, tá? Coloco a junta de revolução como filho desse conjunto de cubos e coloco o cilindro lá de cima como filho da junta de revolução, tá? Na hierarquia da cena. E agora, se a gente der o play, o que acontece? Nesse momento, nada, né? A gente não configurou nada a respeito do motor. Se eu tivesse dado play antes de... Deixa eu ver se eu consigo fazer o undo aqui. Não consigo. Peraí. Vou voltar tudo para fora, né? Vou tirar a hierarquia da cena e vou colocar o play para vocês verem o que acontece. O cilindro sai rolando, né? Por que o daqui de cima não acontece nada? Porque ele está fundido, né, com a base, então ele não acontece nada. Vou colocar de novo a junta, né?
e cilindro. Agora sim, a gente não tem uma relação que restringe os graus de liberdade, né? A gente só tem grau de liberdade em rotação em relação a esse eixo azul aqui da nossa junta, tá bom? O que eu quero fazer agora? Eu quero realmente fazer uma programação dessa junta. Posso adicionar um script tanto à junta, quanto um script ao modelo como um todo, tá? Qual é a diferença? Depende da sua aplicação, né? Às vezes você quer ter um controle daquele motor, né? E você quer, por exemplo, replicar esse motor para outras aplicações. Você quer criar um código para aquele motor. É interessante, então, você criar um código para a sua junta, né? Ela é o seu motor, ela é o seu acionamento. Ah, não, eu quero ter um código completo para o meu robô. Eu quero que um código único lide, né, faça todas as atuações, todos os sensores do robô. Então, você vai colocar um código para o seu elemento pai, né, que é o primeiro elemento aqui do seu modelo. Se vocês observarem lá naquela cena que eu abri, é exatamente o que tem aqui, né? A gente tem um código só, as juntas não têm código. Bom, depende da sua aplicação, basicamente, tá bom? Aqui, na aula de hoje, nossa ideia é entender como a gente pode adicionar esse código, o que a gente pode fazer, e fazer um código simples aqui para a nossa junta de revolução, tá bom? Então, eu vou optar por adicionar ele aqui para a junta de revolução. O que eu vou fazer? Vou clicar com o mouse no botão direito, vou adicionar um script associado. Eu vou colocar um non-thread. Bom, se vocês observarem, apareceu aquela folhinha aqui. O que essa folhinha faz? Na hora que a gente clica 2 vezes, nós temos aqui o básico, né? A gente tem basicamente 4 funções aqui. A primeira função de inicialização, a segunda de atuação, a terceira de sensoriamento e a quarta de fazer algum tipo de descarte de dados, tá? Você faz um clear aqui, bom? O que eu posso escrever aqui? Como é que eu posso programar em Lua? Estou perdido. Calma, né? Aqui, como eu mostrei na aula passada, a gente tem o manual do usuário do software, né? E a gente tem a seção tanto de tutoriais, tá? Que é muito interessante. Se você tiver, assim, bem, né, animado, fazer esse tutorial do Bubble Rob é interessante. O Clean Model é um pouco mais voltado à parte mecânica, né, de como a simulação é feita, então talvez não seja muito foco de vocês, né, e dali para frente a gente vai ficando cada vez mais chique. O que a gente vai fazer, basicamente, a gente fez com algumas simplificações do Bubble Rob, né, na aula passada, e a gente vai fazer depois, a partir da aula, depois do feriado de 14, a gente vai fazer essa parte ROS, tá bom? E o que eu posso usar, por enquanto? Essa parte de escrevendo um código é o que a gente basicamente usa, tá? Aqui dentro, a gente tem toda a documentação necessária para fazer essa escrita do código. Mas onde estão as coisas que realmente interessam para a gente? Aqui dentro da API regular, tá bom? Aqui é uma lista dos comandos que a gente usa dentro lá daquele script do Copilot, tá bom? Eles estão separados por função. Então, a gente vai ter em algum lugar aqui uma seção falando só sobre juntas. Basicamente, a gente tem comandos que
recebem ou enviam informações para essas juntas. Então, a gente tem os comandos do tipo set, que são para a gente estabelecer valor, e comandos do tipo get para receber valores a respeito dessa junta. Valores de posição, valores de velocidade, aí aqui a gente entra em um pouco mais da dinâmica, da mecânica da junta mesmo, tá? Então, essa parte da matriz aqui a gente não vai trabalhar. E a gente precisa, né, como a gente fazia lá no ROS, a gente precisa dar um nome, né, para a nossa junta. Ela tem um nome aqui dentro da simulação, né, se a gente for observar. Ela tem um nome Revolut Joint, mas lá dentro do script isso não quer dizer nada. Então a gente precisa, além disso, a gente precisa do handle, que é o que estabelece esse nome para a gente. Vou dar um Ctrl F aqui. Aqui a gente trabalha com os handles do objeto, tá bom? O que é isso? Fica um pouquinho mais fácil se a gente olhar um código pronto. Então, eu vou vir aqui no Google Rob. Aqui a gente teria um robô, né? E aqui a gente teria algumas entidades do robô, né? Ele chama, o principal dele chama Bobo Rob, ele tem o left motor e o right motor, e tem as duas rodas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no código. Que a gente que ele não colocou o início do código. Peraí, estou perdida. Bom, vamos pegar o que está lá no nossa cena. Aqui. A parte de inicialização, nós trabalhamos com os objetos, né? Então, a gente chama, né, cada parte, cada corpo, né, que a gente vai usar na simulação. Vou colocar aqui no cantinho. Se a gente olhar, sim, redundante, hobby, tip. O que é isso? Aqui, em algum lugar, a gente tem essa entidade chamada redundante hobby, tip. Vou descer mais um pouquinho. Ah, tá aqui do lado. Aqui. Ela tá aqui, tá bom? Então, a sintaxe, né, é exatamente isso. O comando, né, sim, get, object, handle. E aqui você vai abrir parênteses, abrir aspas e colocar o nome, né, que você tem aqui na sua hierarquia da cena, tá? E você vai atribuir um nome qualquer para isso daqui. Então, dentro do programa, em vez de chamar redundante hobby tip, chama sim tip. Tá? Toda vez que você quiser falar sobre essa entidade aqui, você vai chamar sim tip. Tá bem? Vamos fazer isso no nosso programa aqui. A gente quer falar sobre a junta de revolução. A gente vai... Vou dar o nome, vou chamar de joint handle. Eu gosto sempre de colocar handle para lembrar o que é, tá? Um sim, ponto. Ele tem essa árvore de autocompletar, então isso ajuda pra caramba. Get object. E aqui a gente tem get object name. Vamos colocar o handle. Tá? Apertar o enter. E aí, a hora que você começa a
usar aquele comando, ele já dá aqui a sua sintaxe, então facilita bastante. Só tem que lembrar de colocar as aspas, tá? Joint. Beleza. Agora eu já consigo acessar aquela junta. O que eu quero fazer com essa junta? Eu quero colocar uma velocidade para ela. Vamos dar uma olhada lá no nosso conjunto de comandos de novo. Vamos procurar por velocidade. Ó, eu posso pegar velocidades, posso colocar objetivos de velocidade. Vamos ver lá na seção de juntas, né? Então, eu posso setar, né? E posso receber, bom? O target e o sem target, a diferença está no modo da junta, tá? A gente vai usar sempre o com target. Então, a gente vai usar esse comando, sim, ponto, set, tar, set joint, target velocity, parênteses. Ele está falando para mim, ó, você tem que colocar primeiro o handle, depois o valor, um float, tá? Joint, eu escrevi errado aqui, ia dar errado. Colocar 10. E pronto. Vamos colocar a nossa simulação para rodar. Não aconteceu nada. Por quê? Eu não configurei a minha junta. Se vocês lembrarem na aula passada, nós vimos que a gente tem que clicar na junta, vir aqui em dinâmica e deixar o nosso motor habilitado. Bom? Agora eu fecho aqui. E agora sim, eu tenho, né, o meu cilindro ali de cima girando. Tá bom? O que é interessante a gente observar? Aqui a minha tela está complicada. Deixa eu ajeitar ela aqui, gente. Aqui embaixo, a gente tem uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, a gente consegue fazer impressões, tá? A gente consegue imprimir valores aqui, imprimir o que está acontecendo na nossa simulação. Que comando que a gente pode usar para isso? Aí já é um comando Lua mesmo, tá? É um comando print, né? Então, vamos fazer alguma coisa aqui. A cada iteração da simulação, por exemplo, vou colocar print. Vou colocar um AUX aqui, AUX. Vou iniciar AUX igual a 0. Print AUX. AUX mais. Problemas. Lá no Lua, não é AUX++, é AUX igual a AUX mais 1. Então, estou imprimindo, né, quantas iterações da simulação já aconteceram. Então, estamos no passo quase 200, tá bom? Posso imprimir coisas mais interessantes. O que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, voltar lá no nosso banco de dados de comandos, né?
e dá uma olhada em comandos do tipo get, né? A gente pode receber o valor, por exemplo, da velocidade. A gente pode receber o valor da posição, tá bom? Vamos imprimir o valor, por exemplo, da velocidade. Não quero mais imprimir o valor auxiliar. Quero imprimir o valor da velocidade. Deu ao X, eu não preciso, né? O Lua ele é bem flex. Eu não preciso inicializar, não preciso falar que ele é um float, não preciso falar que ele é um int. Ele é bem mais assim, vai fazendo, né? Então, vou colocar o X aqui, ele vai receber o comando sim, get, joint, target position. Aí ele me fala, eu só preciso completar isso daqui, né, com um handle. Aqui ele está falando que tem um resultado int e um float target position, tá? Aqui, esse resultado, se a gente clicar aqui, ele vai falar sobre o que é esse resultado. Ó, em Lua, a gente vai ter como output o que eu fiz? Ah, tá. Ele retorna -1 se não for não der certo. Então, por isso tem aquele outro item que ele retorna, tá? Vamos lá. Como ele não teve problemas, ele retornou 0. Então, na verdade, eu vou colocar ao x2 e eu quero imprimir ao x2. O modo que a nossa junta está, a gente consegue estabelecer valores de target, de objetivo para velocidade. Mas para a gente pegar a posição dela, a gente não vai pegar o alvo de posição, a gente vai pegar a posição atual. Por isso que a gente não usa o get com o target, tá? Só o set. Bom? Então, a sintaxe do set, get, para baixo, joint aqui. Do get, joint, target position e do get, joint, position é diferente. No get, target position, você tem duas saídas, né? No get, joint, position é uma só. Por isso que antes eu tinha colocado ao x1 e ao x2, e como eu mudei de comando, ficou só o ao x. Bom, o que ele coloca de saída, né? A hora que a gente clica aqui no comando, a gente tem toda a documentação do comando, tá? Aqui ele fala que retorna a posição intrínseca da junta, naquele momento da simulação, bom? Não pode ser usado com juntas esféricas, mas a gente pode usar tanto com juntas de revolução, que é o que a gente está usando, quanto com juntas prismáticas,
que é aquela junta linear, tá bom? A gente pode escrever o script tanto em C quanto em Lua. Normalmente, vocês vão encontrar a documentação muito mais em Lua do que em C, por isso que eu optei por escrever em Lua. Como que é a sintaxe dele? A sintaxe é essa linha aqui, ó, Lua sinopsis. Você vai ter como saída um float, um número, né, que é uma posição. Então, vai ser um float igual comando, e dentro lá do comando, como argumento do comando, você vai ter o handle do seu objeto, handle da sua junta, tá bom? Vamos observar o que está acontecendo aqui. Se a gente observar, a gente não tem valores maiores, por exemplo, do que 4 aqui, nem menores do que menos 4. Vamos colocar a velocidade um pouquinho mais baixa, que fica mais fácil de observar. Aqui, 2. A gente começa com a posição 0, chega lá no... Vou pausar. Aqui começamos a simulação, né? Vamos crescendo valores até atingir um valor próximo de 3,14, mais conhecido como π. A gente tem um salto para menos 3,14 e vai crescendo valores até atingir o zero, né? Chegamos aqui, fizemos a transição do negativo para o positivo, né? Até atingir o zero e vamos crescer valores até... A gente parou a simulação antes, mas até mais ou menos 3,14. O que eu quero que vocês façam em casa, né? O que é a tarefa de vocês nessa semana? Eu quero que vocês reproduzam isso daqui, né? Realmente comecem a programar. E eu quero que vocês, ao invés de publicarem aqui no script, né? Ao invés de vocês publicarem o que está aqui na unidade radianos, eu quero que vocês publiquem isso daqui em graus, tá? Quero que vocês façam essa conversão, né? E que vocês publiquem de 0 a 360, tá? Então, vocês vão ter que fazer essa modificação aí. Não é difícil, mas também não é tão trivial. Quer dizer, vocês fizeram lá o exercício do quadrado e da espiral, tá tranquilo. Como é que eu quero que vocês me entreguem? Eu quero que vocês venham aqui, né? Vocês vão vir aqui em File, vocês vão salvar a cena como uma copelha Sincene, tá? Vocês vão escolher um lugar aí do computador de vocês, né? Sei lá. Vou chamar essa daqui de aula, né? Salvei lá na área de trabalho, por exemplo. Salvei ela. Ela ficou aqui. Eu quero que vocês me mandem esse arquivo, tá? Então, eu consigo abrir a cena de vocês com o script de vocês e testar. Então, eu vou abrir e vou verificar o que está sendo printado aqui, tá bom? Se vocês tiverem dificuldades, peço que entrem em contato. Essa é uma primeira atividade com programação em Lua. Professora, eu não sei nada de como programar em Lua, né? Vocês viram que eu apanhei um pouquinho aqui na hora de fazer o acréscimo, né? Eu fiz o X++ e não funcionou. Pessoal, é muito simples, provavelmente vocês vão ter que usar um for, um if, um else, uma coisa assim, mas é digitar mesmo no Google e procurar lá como é que digita sintaxe if Lua, né? Vai aparecer, tem um banco de dados bem legal, bem acessível mesmo. Então, fica meio que de tarefa que vocês se desenvolvam aí na linguagem Lua, pelo menos o básico. Professora, quero dar uma olhada lá naquela cena e ver se eu aprendo alguma coisa. Tá, talvez esse daqui
que é aquele braço robótico, não tenha sido um bom exemplo, mas vamos pegar um bom exemplo aqui. Gosto mais dos mobiles, então, deixa eu ir lá nos mobiles. Aqui, ó, já temos até um comando if. If, alguma coisa, then, aí os seus comandos lá dentro, end, tá? Vocês conseguem aprender bastante olhando para os modelos, tá bom? Tem um comando for, né? For começando com 1, vai até 9, pulando de 1 em 1. Então, ajuda bastante. Acho que pelos modelos mesmo vocês conseguem resolver os problemas de sintaxe de vocês. Mas se não rolar, por favor, entrem em contato, tá bom? Para hoje era isso. Se vocês tiverem também dificuldade nas tarefas da semana passada, vocês têm até o final do dia de hoje para se manifestarem. Se não, fica aí a tarefa mesmo, só com vocês. Acho que foi tranquila, vocês não apareceram hoje no momento síncrono. Não sei se vocês estão cansados, se vocês estão fazendo estágio, mas não deixem de acompanhar, mesmo que de forma assíncrona, tá bom? Um abraço e uma boa semana.